Qual é a diferença entre pentecostal, neopentecostal e reformado? E responder isso tem as suas dificuldades que já se aparece na estatística. Entre 2000 e 2010, a gente vê um salto numérico muito expressivo de 26,2 milhões para 42,3 milhões. O objetivo nessa aula é fazer com que você entenda a diferença desses grupos. Por que é difícil? Porque quando vão fazer a pesquisa desses grupos, os critérios ficam muito soltos, muito frouxos. Então, a gente tem, analisando essas pesquisas, eles dividem como missão pentecostal e outras correntes não determinadas. Isso sugere, inclusive, que o número de evangélico possa ser maior. E a gente não tem certeza dessa relação. Fica difícil porque se as pessoas de fora da igreja evangélica não sabem quem nós somos, o problema é mais sério que o próprio evangélico não conhece ou não entende as fronteiras das suas raízes e das suas bases fundamentais. O primeiro grupo que eu quero mostrar para você é o cristão reformado. O que ele tem? Qual a característica desse grupo? Então, quando a gente está falando, a gente precisa ter uma referência de tempo. Então, a gente está falando aí por volta de 1500, Reforma Protestante. E temos raízes até anteriores, não que ela estava formada, mas todo esse pensamento desse grupo teológico já está sendo desenvolvido até mesmo antes de 1500. Característica que salta aos nossos olhos é a ideia das 5 solas. Só a graça, só a fé, só as escrituras, só a Deus a glória e só Cristo. Então isso são as marcas que vão distinguir a forma com que esse grupo lida com o evangelho, lida com a escritura. Então a gente tem uma ênfase na doutrina da salvação. É muito importante para esse grupo explicar que a doutrina da salvação é uma obra, é um conjunto de verdades que se somam. Dessa forma, é importante perceber a ênfase no ensinamento da doutrina do homem, marcando o alcance do pecado, que a gente chama de depravação total, de que a natureza do ser humano já foi afetada de uma forma dramática pelo pecado, e isso traz consequências. A gente vai ver, pensando em que igrejas seriam isso, fundamentalmente, Igreja Presbiteriana e a Igreja Batista Reformada. E por último, uma marca que define esse grupo é que o corpo de doutrinas está fechado, a teologia desse grupo está fechada. O que significa isso? Que se vier uma onda ou uma revelação diferente que seja diferente dos 5 solas, não vai ser aceito por esse grupo, porque eles entendem que esse corpo teológico já está fechado. O segundo grupo, a gente tem os pentecostais, a gente vê movimentos do montanismo, a gente vê o pietismo, mas de uma forma muito característica, chegando no Brasil por volta aí de 1900. Tentei não colocar uma data muito específica, só para que a gente tenha uma margem mais dilatada para a gente entender os eventos. Marca é sobre um acontecimento chamado Avivamento da Rua Azusa. Isso é uma das grandes marcas, a origem desse movimento que chega aqui no Brasil também. Eles tinham uma ênfase para ensinar a salvação, a regeneração, que é a ideia de nascer de novo, e bastante ênfase na santificação. Só que, diferente do grupo anterior, eles começam a fazer uma relação entre salvação e o dom de línguas, ou seja, o cristão vai passar por uma segunda experiência muito especial, que é o batismo no Espírito Santo, e isso é evidência da presença do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Marcando o contraste, não é comum, não é que seja impossível, mas não é comum o uso dos 5 solas nesse grupo. A gente vai ver aí como principal representante no Brasil a Assembleia de Deus. Também, assim como o grupo anterior, a teologia é uma teologia que está mais definida, embora a gente perceba nesse grupo um certo movimento de maturação.
mas, da mesma forma, eles não estão abertos a escutar e a ceder para revelações e coisas que estejam diferentes desse eixo espiritual, né? Dessa busca de intimidade com Deus e com o Espírito Santo. E o terceiro grupo é o grupo neopentecostal, que vai ter esse boom, né? E aí não estou pensando mais uma vez em questão cronológica, mas o grande aparecimento, a grande explosão no Brasil é na década de 90. A gente já vai ver uma adaptação, um pragmatismo para usar o espaço do tempo em horários, toda a questão do culto, né? A liturgia já é mais flexível, não precisa seguir algumas coisas onde esses outros grupos mais tradicionais sempre observam. Um ponto muito interessante é que eles começam a caminhar cada vez mais na direção da classe média. Você pode me perguntar, não existe neopentecostalismo para as classes mais pobres? Sim, mas predominantemente esses grupos alcançam as classes médias. A abertura, a gente vai ver nesse movimento a teologia da prosperidade com uma primeira onda teológica e já uma segunda onda mais recente que a gente vê a teologia do coach, que com certeza você já deve ter escutado falar. Duas distinções. Se você escutar de uma igreja, um movimento apostólico, se você escuta na igreja, um movimento profético, essa igreja está marcada por uma teologia neopentecostal, mesmo que não seja necessariamente, radicalmente neopentecostal, ela já flerta. E aqui fica uma observação. É comum algumas igrejas misturarem isso. É engraçado, é interessante, mas você tem que notar que algumas igrejas conseguem misturar um desses três modelos. Pensando em termos de igrejas, são igrejas novas, não são igrejas centenárias como os outros grupos, né? A gente tem a Igreja Internacional da Graça, a gente tem a Igreja Renascer, e o corpo de teologia, o corpo teológico, o corpo de doutrinário, não é uma teologia que está fechada, muito pelo contrário, é uma teologia que está sempre assimilando a novos pensamentos, novos entendimentos sobre o Evangelho. Então, esses são os principais grupos que você precisa conhecer para entender, afinal de contas, quem são os evangélicos no Brasil. Se você gostou dessa aula, clique no botão aqui abaixo e veja um vídeo que a gente preparou especialmente para você e que Deus te abençoe.